Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes, muito obrigada pela tua visualização. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, você é muito bem-vindo. Acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo e nos ajude deixando like e compartilhando os vídeos para que mais pessoas tenham acesso a aprender a palavra de Deus e também a nos ensinar com seus comentários. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema contradições bíblicas. Deus, ele se contradiz a si próprio? A Bíblia, ela tem várias passagens bíblicas onde você lê uma determinada ordem, um determinado assunto, e um outro lugar parece que ele está contradizendo, ele está dizendo, olha, não é aquilo, é isso. Vamos ver algumas passagens bíblicas que falam alguns temas aí específicos. Eu acredito que vou fazer até talvez uns 2 ou 3 vídeos a esse respeito. Por quê? Porque contradições existem em torno aproximadamente de 463 passagens bíblicas que diz-se dessas passagens que estão aí se opondo, né? A contradição nada mais é do que se opor a ou que está em desacordo a um assunto que já foi tratado. Primeira delas, Deus aceita ídolos? Deus aceita imagem? Não, missionária. E por que ele mandou fazer imagem? Olha como que a coisa começa. Êxodo 20, versículo 4 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem na terra, nem embaixo das águas. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, o Senhor já começa nos mandamentos, nos 10 mandamentos, já dando uma ordem de cara: não adore imagem. Aí, missionária, lá em Êxodo 25, 18, até o versículo 20, diz que ele ordenou o povo a confeccionar uma arca e a colocar nela 2 querubins de ouro. Vamos ler a passagem. Nós lemos aí Êxodo 20, a qual ele ordenou não fazer, né? Êxodo 25, do versículo 16 ao 22. Porás na arca do testemunho que eu te der, e farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. E porás sobre ela 2 querubins de ouro, os farás de ouro batido nas suas extremidades da tampa, um de um lado e outro do outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins 2 asas, suas asas estendidas para o alto, e elas protegerão a tampa, sobre o qual eles terão a sua face inclinada. Bom, vamos dar uma paradinha aí. Para entender a palavra de Deus, gente, a gente tem que ter o quê? Algo que a gente aprendeu na escola, né? Quando a professora dizia assim para mim e para você: vamos fazer a compreensão do texto. Onde que está o sujeito, onde que está a ação, quem foi que fez, quem deixou de fazer, qual é o artigo, não é isso? Qual é o verbo? Vamos entender aqui que Deus está dizendo para não adorar imagem. Não fazer no intuito de adorar. Essa arca, quando ela foi confeccionada, por que Deus mandou fazer essa arca? Porque tudo que Deus fazia na antiguidade era com simbolismo, era para que o povo pudesse entender. Quando viesse o Messias, quando tivesse os acontecimentos, o povo pudesse entender. A arca simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus estava naquela arca. O que continha na arca? A tábua dos 10 mandamentos, que vigora até hoje, que já foi até mudada aí, tem um vídeo passado, eu vou deixar aí na descrição o link desse vídeo, que vem dizer que Roma, né, o papado, né, veio e mudou as leis, e mudou até os 10 mandamentos, que o mandamento da Igreja Católica Apostólica Romana não é igual ao que está na Bíblia.
Então, na arca havia a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão, que havia florescido, foi um sinal que Deus deu, e o maná, uma parte do maná, que ficou ali preservado ali dentro. E Deus se manifestava, a presença de Deus, aonde a arca estava, a presença de Deus estava. Então era um símbolo para que eles tivessem a presença de Deus, tivessem em mente que a presença de Deus estava com eles, com este povo. Então não é que Deus mandou fazer idolatria, que Deus permitiu a idolatria. Há uma diferença entre ele ordenar não fazer imagem para adoração e confeccionar a arca para que a presença dele simbolicamente estivesse ali no meio do povo. Então, o pessoal que gosta de fazer aí uma certa polêmica, causar polêmicas, causar muitos assuntos, é que vem com essas picuinhas e com essas conversinhas que não levam a nada. Por quê? Porque lê e não entende o que está lendo. Segundo, Deus proibiu matar. Tem um vídeo aí também falando sobre isso. Quem é esse Deus que manda matar, né? Deus proibiu matar. Êxodo 20:13 vem falar, né, que não matarás, no 7º mandamento. E depois em Números 16:31 e 32 diz que aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas, com todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Tá, então por que aconteceu isso com a família de Corá? Porque era uma família que não seguia os princípios de Deus, não seguia a lei de Deus. Mas por que Deus manda não matar? Porque a justiça nossa, a justiça do homem, ela é perecível, ela é falha. O que é justo para mim, para Deus é injustiça. Você lembra do versículo que diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia? Então, quando Deus dava ordem numa determinada guerra, era para quê? Para que se extirpasse o inimigo que era inimigo de Deus primeiramente. Porque adoravam imagens, sacrificavam os filhos, passavam os filhos pelo fogo, faziam marcas no corpo, faziam marca no corpo dos filhos, a ferro quente. Então era um povo obstinado, era um povo em que Deus aborrecia, fedia a narina de Deus. Então Deus dizia, não deixe ninguém vivo. Para quê? Para que aquele costume errado não desse sequência. Mas Deus é mal por isso? Não, Deus é justiça. E Ele faz o que quer. Ele não vai pedir licença nem para mim e nem para você. Ele é o Criador. Então, veja que há uma diferença entre a minha justiça, que é falha, e a justiça de Deus, que é soberana. Soberana. Agora, os filhos pagam pelo erro dos pais? Será que os meus filhos vão pagar pelos meus erros? Ezequiel 18 diz, versículo 19, contudo ainda podereis perguntar, por que o filho não partilha igualmente a culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça e procurou praticar os estatutos do Senhor e os cumpriu, com toda certeza ele viverá. Agora, o indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não leva a culpa do pai e nem tampouco o pai leva a culpa do filho. Assim, cada um leva a sua própria maldade. Agora, você volta um pouquinho lá em Êxodo novamente, Êxodo 20, versículo 5. Ele está dizendo, eu sou Deus zeloso e castigo os filhos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração. Olha só, ele vem falar que ele castiga até as gerações futuras. Mas, missionário, ele não falou que os filhos não levam o pecado dos pais? Então vamos voltar, vamos interpretar o texto, né?
Olha aqui o que está falando no início. O filho não partilha igualmente da culpa do pai, porque procedeu com retidão e justiça. Então vamos supor, minha bisavó era da pá virada. Ela tinha uma vida, vamos fazer uma suposição bem chula, né? Ela tinha uma vida indecente, ela praticava rituais, ela era uma pessoa inimiga de Deus, ela era uma pessoa que não acredita em Deus. Tá, eu sou o quê? Aí veio a filha, que era a minha avó, a minha mãe e eu. Eu sou a quê? A terceira ou a quarta geração, não é isso que está falando lá em Êxodo? Pois muito bem, se eu faço a quebra desse elo, a quebra da maldição, eu coloco de lado as práticas erradas que eram feitas lá atrás e eu pratico a retidão e a justiça, então essa maldição que foi lançada não vai cair sobre a minha vida. Por quê? Porque rompeu, quebrou um elo. Então que Deus é esse? Ele pesa ou não pesa a mão? Os filhos pagam ou não pagam pelo erro dos pais? Aí está dizendo, a alma que se converter dos seus caminhos, aquela que se consertar, certamente viverá. E aquela que pecar, com certeza morrerá. Então cada um vai ter o seu livre-arbítrio de fazer a sua escolha. Ou você vai dar sequência, ou você vai cortar aquele mal pela raiz. Então olha como você, destrinchando a palavra e procurando ver o que significa cada palavra, você vai chegando num consenso. Aí ele diz que ele é Deus zeloso e castiga os pecados dos filhos até a terceira e a quarta geração daquele que despreza a sua palavra. Então, se continuar desprezando, vai sofrer as suas consequências. Agora, o que deve ser observado? Como que é que eu me salvo? É Jesus que me salva? É a minha fé que me salva? É a minha obediência à palavra, à lei de Deus? Vamos fazer uma leitura em João 3, 16 e 17, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está dizendo que Jesus é quem é o Salvador. Em Timóteo, 1 Timóteo 4, versículos 15 e 16 diz: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então é praticando a palavra, guardando a doutrina, tendo o cuidado de observar os mandamentos, que eu vou me salvar. Agora, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Então é a fé que vai me salvar? Eu quero dizer para você que aqui não há nenhuma contradição, porque uma coisa complementa a outra. Primeiro, eu tenho que crer e aceitar em Cristo como meu Salvador. Segundo, eu tenho que observar a palavra de Deus, porque é o meu caráter que está sendo tratado por Deus, porque não tem como você aceitar Jesus e continuar andando torto e fazendo tudo errado. E terceiro, exercitar a minha fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vi ainda, mas eu tenho fé que eu vou entrar na vida eterna. Então aqui uma coisa vai complementando a outra, ela não está contradizendo, mas elas estão se completando. Eu espero que aqui, nesses primeiros parágrafos que nós conversamos a respeito, que nós estudamos a respeito deles, tenha esclarecido um pouco. Deixa o teu comentário, o que você acha. Vou fazer mais um vídeo sobre alguns, que a quantidade é muito grande, mas pelo menos aqueles a qual a gente mais ouve falar. Amém? Nós teremos ainda mais um vídeo, né, essa semana, fora desse assunto, que nós estaremos falando sobre o pastor. Para chegar a ser um pastor, ele precisa, a hierarquia bíblica, ele precisa passar por obreiro, presbítero. Como que funciona isso? Eu te espero aqui. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você
e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.